Igrejas de parede preta, templos que mais parecem shopping center, jovens encarando o cristianismo como se fosse apenas um lifestyle performático, pouca fé e muita ostentação. Hoje a gente vai falar do fenômeno que, assim, tá abalando os jovens do momento, que é o fenômeno da igreja church, que na prática significa igreja, mas, enfim, os termos em inglês é para dar um ar mais cool agora na parte de você se tornar supostamente um cristão. Só que nesse caso aqui o evangelho é apenas 5%, tá? Ele é um mero coadjuvante. Jesus Cristo, nesse caso, não passa de um figurante dentro de todo esse processo, né? O que vale é a ostentação. E você colocar o título de gospel no meio, você consegue até mesmo santificar aquelas coisas que eram meramente mundanas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Meu nome é Felipe Altamir, sou formado em Direito e especialista em Sociologia, História e Filosofia, e hoje a gente vai falar do fenômeno do movimento evangélico neopentecostal das igrejas church, que viraram um negócio multimilionário ao redor do mundo inteiro. Quem aí já ouviu falar dentro do cristianismo, seja dentro do catolicismo ou do protestantismo, que a igreja precisa se adaptar ao mundo moderno, precisa se tornar mais atraente, né, principalmente dentro do catolicismo. A igreja católica muitas vezes sempre foi acusada de ser retrógrada, ela não se atualiza, as missas são muito chatas, mas a gente está revelando que cada vez mais existem jovens que estão procurando tradição na igreja, que estão se convertendo e voltando para a igreja católica. Porém, por outro lado, existem jovens que estão se engajando em certas seitas neopentecostais dentro do protestantismo que estão pregando que o cristianismo, na verdade, tem que ser vivido como se fosse um lifestyle, né? Assim como você pode ser vegano, você pode seguir a dieta carnívora, assim como você pode, sei lá, cultivar um estilo de vida mais estoico, o cristianismo praticamente foi reduzido a esse patamar materialista e imanentista. Deixou de ser uma religião, do verbo religare, para você se conectar com Deus, velam completamente o sacrifício da cruz, que você tem que renunciar a si mesmo, inclusive às coisas do mundo, e passou a se tornar uma mera grife, como se fosse uma marca, né? Então vemos cada vez mais templos que parecem shopping centers e jovens que tratam todo o culto como se fosse um espetáculo, inclusive cobrando ingresso por área VIP. E a gente vai reagir aqui agora a alguns vídeos para você entender um pouquinho desse fenômeno. Vamos reagir agora, pessoal, a uma igreja evangélica que resolveu fazer uma rave gospel, uma balada gospel. Agora me diz, isso daqui transparece o divino, transparece uma relação genuína com Deus, ou é apenas paganismo, mundanismo com uma falsa roupagem de cristianismo? Vejam só. Parece uma promoção de uma casa de show, a inauguração de uma casa de show. Vamos lá. Vai lembrar aqui que esse aspecto do uso de óculos é um comportamento dentro de raves do mundo que, na verdade, tem como objetivo você ver lá que tá drogado, tá? As pessoas elas vão para raves reais do mundo real, elas acabam utilizando ali certas substâncias psicotrópicas e acabam revelando nas suas pupilas um pouco dilatadas ou um pouco, sei lá, malucas, que estão drogadas, e por isso que elas utilizam óculos escuros como hábito. E a gente vê aqui simplesmente a igreja promovendo a balada e todo mundo utilizando óculos como se fosse uma reinvenção disso daí. Enfim, sem noção total. Tem um barman promovendo drinks, supostamente sem álcool, é claro, porque nesse movimento evangélico desse desespero de tentar adaptar a igreja deles ao mundo pós-moderno, eles simplesmente tentam santificar aquilo que é mundano propriamente, né, e acabam falhando miseravelmente nisso. Então, toda a estética, toda a performance, você não vê Jesus Cristo aí, você não vê o evangelho aí. Você vê uma balada como outra qualquer que supostamente tem um selo gospel. Ó, a gente aplicou o selo gospel, tem uma chancela de um pastor aqui, né, que se formou no fundo, numa formação de igreja aqui, passou um ano estudando teologia, e portanto isso aqui é legítimo, tá, pessoal? É uma versão gospel para vocês se divertirem. Ou seja, é uma igreja para quem não gosta de igreja, é uma religião para quem não gosta de religião, é supostamente viver Deus para quem não gosta de se relacionar com Deus e da renúncia que se relacionar com Deus implica, né? É um cristianismo sem sacrifício, é um cristianismo sem cruz, é um cristianismo que apenas vira grife. Se eu passasse e mostrasse esse vídeo aqui para qualquer pessoa leiga no assunto, eu não vou falar nada, e perguntasse para ela o que ela enxerga, eu duvido que caso você mostrasse esse vídeo para qualquer pessoa aleatória, ela chutaria que isso aqui se trata de um evento cristão.
Muito pelo contrário, ela vai dizer que é uma puta balada pra gente rica, né, uma balada elitista, né, pra gente selecionada, inclusive utilizando a mesma paleta de cores, todo mundo se veste igual, tá todo mundo parecido, né. Aí vocês veem aqui que os evangélicos muitas vezes eles rejeitam símbolos cristãos de representação de Deus, mas adotam completamente uma estética pagã, mundana, né, completamente um lifestyle completamente materialista aqui. Aí eu te pergunto, cadê o evangelho? Cadê Cristo? Cadê a cruz? Cadê o sacrifício? Cadê o anúncio de renúncia? Cadê o abandone tudo aquilo que você acreditava, acredite na transformação, na regeneração espiritual, me aceite como seu único e suficiente Salvador e me siga carregando a sua cruz? Nada disso é vendido aqui. É um cristianismo com a roupagem falsa de lifestyle e envelopado para quem não gosta do sacrifício que implica a fé cristã. Agora vamos ver aqui como os evangélicos estão apelando até mesmo para a questão de área VIP para atrair voluntariados para o serviço de abnegação, né, e de amor ao próximo. Vamos ver as ostentações e o luxo, assim, exasperado que existe nesse meio dessa igreja aqui. Revelando a tão famosa área VIP aqui da igreja Lagoinha de Alphaville. Mas o que não te contaram é que essa área VIP é só para os voluntários aqui da igreja. Essa área aqui é a área dos jogos, onde todos os voluntários podem jogar e se divertir. Aqui a gente tem mesa de ping-pong, mesa de pimbolim e até basquete. Vamos ver se eu consigo fazer uma cesta. E sim, menina, essa sala tem direito até a massagens. Tem noção que a gente tem até uma mesa de drenagem para as pernas? A Lagoinha não brinca em serviço com os voluntários. Aqui a gente tem área de maquiagem e também de cabelo. Agora entendi porque as voluntárias dessa igreja sempre estão bem bonitas. E a melhor parte, a parte da comida. Aqui todos os voluntários têm acesso a almoço, jantar e também a lanchinhos. Fala sério. Tudo do bom e do melhor aí para os voluntariados da igreja. Claro, é super importante que toda igreja forneça ali uma estrutura para quem é voluntário, que está praticando ali um serviço, né? Você olha para toda a história da igreja católica, né? Os santos, os padres da igreja, né? As freiras, sempre em serviços de abnegação nos lugares mais remotos, assim, mais insalubres, para poder servir ao próximo, né? Inclusive, sinal do cristianismo, né? Quando se está praticando caridade, é você renunciar luxo e ostentação, porque você realmente quer fazer um ato de serviço, né, que implica em uma entrega completa ao próximo, para quem precisa. Por isso que você está servindo, por amor a Cristo. E aqui fica a pergunta, né? Todo esse luxo, de fato, atrai as pessoas por causa do evangelho ou elas estão ali por causa das benesses luxuosas que elas têm, que são servidas aí na área VIP dessa igreja? Para finalizar, todo um auge para os voluntários comerem em comunhão. É engraçado que até mesmo a linguagem que eles exportam do mundo lá fora, do mundo das baladas, né? Aqui no lounge tem gente que tá fazendo comunhão, etc. Toda linguagem que envolve um evento completamente pagão e materialista. Vocês veem aqui que em nenhum momento eles falaram de servir a Cristo. Cristo não foi citado assim uma vez sequer nesse vídeo. É apenas luxo, mostrando isso daqui, ó. Essas são as benesses que os nossos voluntários têm aqui, né? Esses são os luxos que eles têm acesso. Mas cadê Jesus Cristo? Cadê o sacrifício? Cadê a renúncia? Cadê a cruz? Não existe em nenhum momento aqui, né? Tudo que é mostrado é toda estética materialista, imanentista, mundana de uma balada. Apenas com um selo gospel que eles aplicam, pronto. Está santificado isso daqui, porque tem chancela de um pastor, que diz que é autoridade e está dizendo que isso aqui é de Deus, então beleza. Você já ouviu falar de culto protestante evangélico, tem mesmo até área premium? Isso mesmo, tratamento diferenciado que você recebe dentro do culto, caso você pague a bagatela de R$ 750. Agora você que vai vir com o prêmio ou ainda está em dúvida, o que o prêmio vai ter de diferente? Presta atenção, aqui é o palco. Olha a distância para quem vai chegar atrasado, para quem chega fora de hora. Agora, se você é premium, você vai sentar nas primeiras cadeiras. Nessas primeiras cadeiras aqui, ó, no pé do palco. Detalhe, vem aqui. 5.000 pessoas vai usar o mesmo banheiro lá fora. Que é ótimo, é lindo, a estrutura incrível. Mas você que é premium, vai ter esses banheiros aqui reservados só para você e para sua família. Ou seja, quem pagar mais vai ter acesso aos melhores lugares, aos melhores luxos, a estratificação elitista e social sendo aplicada dentro da igreja. Você imagina Jesus Cristo simplesmente voltando, olhando para uma igreja como essa e aprovando, achando a coisa mais linda desse mundo? Se você mostrar toda essa estética aqui para qualquer pessoa leiga, né, esse ambiente como um todo, o que é que ela vai chutar? Que isso daqui é uma igreja ou parece muito mais um auditório de evento de coach sobre finanças? E se eu não me engano, toda essa história de você procurar conquistar o melhor lugar dentro de alguns eventos sociais
me lembram uma certa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam só, quando alguém o convidar para um banquete de casamento, isso aqui vale para qualquer tipo de evento festivo e social, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Quando, porém, você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Você lembra daquela velhinha, aquela senhorinha que é católica e muitas vezes é evangélica, da Assembleia Tradicional também, que simplesmente condenava a tatuagem, que dizia que era coisa do capeta? Parece que o movimento evangélico está mudando um pouco, porque existe até mesmo estúdio de tatuagem dentro da igreja. Estamos aqui agora na fila, onde todos estão preparados para fazer uma tatuagem, não só uma tatuagem, mas um símbolo da nossa missão como igreja, que é Mateus 24:14. O que te motivou e te trouxe para fazer esse símbolo hoje da nossa missão? Para lembrar o nosso propósito, lembrar o que Deus entregou para nós. Ele entregou que nós temos que pregar o reino. Eu acho que é muito mais do que... Você pega simplesmente um comportamento tipicamente mundano e você tenta aplicar uma chancela que supostamente vai santificar e purificar esse comportamento mundano, simplesmente adaptando a igreja. Ou seja, é toda uma igreja, é todo um cristianismo lifestyle que é para quem não gosta de cristianismo, para quem não quer se sacrificar, para quem não gosta da conversa difícil, que é sobre renúncia, que é você carregar a cruz, que é você abandonar certos comportamentos. Vamos ver o que o pastor Valadão agora vai falar sobre essa tendência de pintar a igreja de preto e como ele pintou a sua igreja e como isso é tendência. Eu pintei a minha igreja agora. Você pintou a sua igreja assim, de preto? A igreja é toda pretona. E os irmãos não ficaram... Isso é trevas, irmão. As trevas encheram a igreja. Ficaram nessa, não? Porque é uma tendência, é uma tendência. Você coloca o seu foco naquilo que deve ser chamado a atenção. Bom, a gente sabe muito bem que isso daí é uma desculpa completamente esfarrapada. Não se trata de você colocar foco naquilo que merece foco, né? Até porque eles pouco se importam com imagens, né? Segundo o discurso deles. Eles dizem fazer pouco caso de confecção de imagens, mas também estão confeccionando imagens através de tatuagem. É engraçado esse discurso dúbio também. E a gente sabe que a estética cada vez mais é apelando para que pareça com balada, para você atrair jovens, para transformar o culto num espetáculo performático em que o sentimento humanista é protagonista do palco e não Jesus Cristo, né? Em que o culto é muito mais sobre um sermão materialista, pouco espiritualizado, assim, completamente esvaziado de fé cristã e focado somente no sentimento humano, colocando o ser humano como centro de tudo e como protagonista, levando em consideração o cristianismo apenas como um lifestyle performático, né? Você vai aderir ao cristianismo porque é legal, a gente está adotando o cristianismo como marca, como um lifestyle que, assim, é legal fazer parte, você vai fazer parte de um determinado grupinho, você vai ter status social dentro da igreja, você vai ter cargos chiques, né? Você vai ter luxos e benesses, conforme você vai servindo aqui, vai ter estratificação, você é mais importante se tiver na área VIP, na área Premium, basta pagar R$750. Aqueles fiéis que estão na área Premium, os outros fiéis que estão atrás vão olhar e pensar, caramba, esses daí podem, esses aqui ocupam posições importantíssimas dentro da igreja. Ou seja, cria toda uma esquemática de estratificação social em que Jesus Cristo apenas vira um figurante. Ele não é o protagonista. E tem mais vídeos nesse sentido aqui, tem outros vídeos mostrando diversos cargos que tem, gente que fica no front lobby, gente que fica no estacionamento gigantesco. Realmente parece um shopping center essas igrejas de hoje em dia, essas igrejas evangélicas que hoje em dia está na moda. Isso cai diretamente com aquilo que eu falei sobre o movimento dos legendários, que é transformar o cristianismo apenas num produto materialista, ou seja, você não vê mais a cruz, você não vê mais o sacrifício de Jesus Cristo como um sinal de que você deve se converter, renunciar a si mesmo e carregar a sua cruz. A partir de agora, o cristianismo ele é apenas um benefício social em que você vai ter um status e você vai ter uma performance, né? Não é à toa que muitos coaches, muitos influenciadores do Instagram e da internet estão supostamente se convertendo ao cristianismo e aderindo àquele café com Deus Pai, né? Posta foto fazendo devocional do café com Deus Pai, aderindo ao cristianismo performático. Não, pessoal, eu deixei de beber, então agora eu sou cristão, né? Encarando o cristianismo como se fosse apenas uma ferramenta para aumentar a sua performance no trabalho, o seu status social e tudo mais. E como eu já falei aqui para vocês, pessoal, eu reforço, né? Esse templo de estética de balada, esse palco central, iluminação de show, merchandising, culto do lifestyle, representam uma inversão da finalidade do culto, né? De você cultuar a Deus, de você adorar a Deus.
O homem passa a ser o centro e Deus passa a ser apenas um figurante de todo esse espetáculo humanista e completamente materialista. E assim, o capítulo mais importante e mais manjado que a gente pode utilizar contra toda essa comercialização ao redor do templo. Eles vão inventar a desculpa, não, a gente não está fazendo comercialização dentro do templo, aos arredores do templo que a gente tem lojas, a gente tem coffee shop, a gente tem outras lojinhas para vender algumas coisas, tem loja de roupa ou coisas do gênero. Mas o evangelho é muito claro, em Mateus 21, 12 ao 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covis de ladrões. Essa passagem das Sagradas Escrituras assim é muito clara. Jesus Cristo ele não expulsou os vendilhões que estavam literalmente dentro do templo, não só aqueles como estavam ao redor do templo vendendo e comercializando também. Isso cabe perfeitamente, encaixa perfeitamente como uma luva nesses exemplos de novos templos, de novas igrejas de parede preta que mais parecem shopping center. Você está transformando o culto que deveria ser a Deus em toda uma experiência de ostentação e de consumo. Ou seja, você está transformando a sua relação em Deus como se fosse um mero produto a ser comercializado. Não existe nada transcendental. Não existe uma relação metafísica de fato que você deve ter com Deus. Não existe aquela mensagem de renúncia, aquela mensagem difícil de escutar, né, para os olhos que preferem um discurso mais humanista. E sim um discurso em que te coloca como centro, como parte de um ritual tribalista em que você diz ter orgulho de fazer parte, mas que você destaca muito mais os benefícios materialistas que você tem de fazer parte daquilo, do que os benefícios espirituais de fato que você tem em uma relação genuína com Deus. Enfim, será que essa é a moda dentro de alguns jovens? Enquanto eu mostrei aqui para vocês, o catolicismo está crescendo porque existem alguns jovens que estão rejeitando essa visão completamente jujuba, de um cristianismo completamente amputado e sepultado, para uma visão em busca do tradicionalismo, de uma liturgia, de um apreço pelo divino, de uma relação realmente concreta com Deus através dos seus sacramentos, através da liturgia da Igreja Católica, né, através daquilo que é sacro de verdade. Se você necessariamente, para achar a fé palatável, achar a mensagem do Evangelho algo agradável a você, você precisa estar rodeado de luxo, de área VIP, né, de um shopping center, de uma relação de consumo com sua própria fé, você não se converteu de verdade. Porque quem se converte de verdade está disposto a cultuar Deus nos lugares mais inóspitos e insalubres que você possa imaginar. Tem gente necessariamente agora que está passando por situações de perseguição e guerra profunda, principalmente no Oriente Médio, correndo o risco simplesmente de acreditar em Deus. Acreditou em Jesus Cristo, você já corre risco de vida na China, na Coreia do Norte e em muitos países islâmicos do Oriente Médio. Você é obrigado a renunciar à sua fé e se você renunciar, você é condenado à morte. Outras regiões completamente inóspitas mesmo, no continente africano, diversos missionários cristãos, diversos sacerdotes da Igreja Católica, diversos missionários estão lá pregando a palavra nos lugares mais inóspitos que você possa imaginar. Isso é cristianismo, isso é renúncia, isso é você carregar a cruz de fato, e esse é o símbolo máximo de abnegação que você pode dar. Eu estou disposto até mesmo a arriscar a minha própria pele para poder espalhar a mensagem do Evangelho. E não confunda essa minha crítica aqui como se fosse uma crítica ao sistema que a gente vive, muito pelo contrário, tá? O mercado é bom, mercados enriquecem pessoas, é uma instituição socioeconômica muito importante, inclusive reconhecida pela doutrina social da Igreja. O Papa São João Paulo II já falou da importância do livre mercado, da propriedade privada, da relação de consumo, como o sistema de preços guiando os recursos enriquece de fato as pessoas. Eu estou falando aqui o seguinte, que o cristianismo, a sua relação com Deus, não é uma relação materialista. Você não deve se relacionar com Deus em virtude dos benefícios que você deve ter, os benefícios materialistas, e sim pela renúncia, pela transformação espiritual, porque Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz. Mas e você? E o que é que você acha desse fenômeno esquisito evangélico de igrejas de parede preta que mais parecem baladas, que é basicamente um culto para quem não gosta de culto, uma igreja para quem não gosta de igreja, né? Uma fé para quem não quer viver a fé, é simplesmente um selo gospel que supostamente vai espiritualizar e purificar comportamentos completamente mundanos. Essas pessoas realmente mudaram de vida? Realmente renunciaram a si mesmas? Qual é a sua opinião? Comente aqui abaixo que eu quero realmente ler a sua opinião. E se você achou esse vídeo agregador, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no meu canal. Eu sempre comento assuntos de crítica social, envolvendo política também, sociologia, história e fé católica. Um forte abraço e até mais.